Os últimos ataques russos a Kramatorsk resultaram em mais 3 mortos e em mais 11 feridos. Por outro lado, 60 outros edifícios ficaram danificados. Mas os bombardeamentos atingiram também Kharkiv e Zaporizhia. Valentina foi uma das muitas vítimas do último ataque russo contra a cidade de Kramatorsk. As bombas destruíram-lhe a casa e roubaram-lhe a visão do olho direito. O cão ficou ferido. Mais de 60 edifícios foram destruídos no ataque. 3 pessoas morreram, pelo menos 11 ficaram feridas. Apesar das evidências, a Rússia continua a garantir que não atinge alvos civis nem zonas residenciais. Já este sábado, Moscou anunciou ter assumido o controlo de Pisky, uma vila nos arredores de Donetsk. Há uma semana que as forças russas e pró-russas reivindicam o controle total da localidade. A Rússia afirma ainda ter destruído em Kramatorsk um dispositivo de fornecimento ao sistema de rockets HIMARS, uma das armas cedidas pelos Estados Unidos ao exército ucraniano, e também um depósito de munições para o mesmo sistema. Em Kharkiv, quase 200 km a nordeste, 2 mísseis russos atingiram na madrugada de sábado uma zona residencial, danificando prédios, carros e elétricos. Na contraofensiva ucraniana, as forças de Kiev dizem ter conseguido recuperar 2 aldeias tomadas pelos russos nos primeiros tempos de guerra. Esta sexta-feira, no Parlamento, o presidente ucraniano submeteu um projeto para prolongar a lei marcial no país por mais 90 dias. Volodymyr Zelensky voltou também a defender o congelamento de vistos de turismo na União Europeia para cidadãos russos. Uma proposta recusada pela União Europeia, mas apoiada pelos Estados bálticos da Estónia e da Letónia, que já apertaram as regras de entrada. A Finlândia deverá fazer o mesmo. Не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить, і головне, щоб людина просто розплатилася за ці товари. Тому візові обмеження для громадян Росії справедливі. Всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати. Entretanto, chegaram já à Itália as 15 mil toneladas de milho ucraniano que partiram de Odessa. O navio, com bandeira maltesa, atracou sexta-feira à noite, no porto de Ravenna. Partimos agora neste Jornal da Meia-Noite para a análise e o comentário com o historiador Adelino Cunha. Muito boa noite, bem-vindo. Vamos começar por falar sobre a realidade que se vive na Ucrânia neste momento, nomeadamente na zona sul, a sul de Kherson, onde hoje, nas últimas 16 a 18 horas, houve vários ataques contra posições russas, numa zona ocupada pela Rússia. O que é que isso pode querer dizer? E isso poderá ser a conclusão óbvia de que a guerra está a entrar numa nova fase? Boa noite. Sim, não representa ainda provavelmente uma contraofensiva tão desejada, a contraofensiva que os ucranianos têm vindo a reivindicar, mas significa que provavelmente vamos ter um tempo novo. Enfim, aquela velha cena do Winter is coming, provavelmente sim. Depois do inverno a coisa vai mudar. Parece-me que haverá uma de 2 circunstâncias. Ou a Rússia vai conseguir consolidar todos os seus territórios, do ponto de vista militar, e depois através dos referendos mais ou menos forjados que vai fazendo e que vai entendendo esses países, esses territórios como sendo os seus países, ou então a NATO será chamada para uma nova intervenção, respondendo um pouco àquilo que é o desejo da Ucrânia de ter um novo tipo de armamento. E esta questão parece-me que pode ser determinante, saber como é que a NATO se vai ou não envolver numa nova fase da guerra. Ou seja, se as coisas mantiverem este tom, provavelmente a Rússia vai conseguir consolidar aquilo que tem vindo a conquistar. Se houver uma alteração do quadro da NATO, parece-me que podemos estar perante um quadro totalmente diferente. Mas que tipo de alteração no quadro da NATO? Não tropas de países membros da NATO a combaterem na Ucrânia. Isso continua fora de questão. O novo conceito da NATO, aprovado em Madrid no início deste verão, dava conta de que primeiro a NATO se ia envolver em missões que tivessem a ver com a segurança e com aquilo que é novas questões que se colocam à situação alimentar, por exemplo, dava conta de que a Rússia era de facto o grande inimigo, e não apenas dos Estados Unidos, mas do bloco euro-ocidental, e abria a hipótese, por exemplo, de haver um novo tipo de intervenção. Eu não me parece de facto que a NATO se vai envolver em termos militares, mas pode haver uma questão que tem a ver com o esgotamento da capacidade de os países isoladamente fornecerem à Ucrânia. Ou seja, pode haver a necessidade de ser a NATO a assumir-se, ou seja, a colocar as botas no chão e a assumir-se de facto como o grande fornecedor de
armamento. E há já nos Estados Unidos... De uma forma coordenada, portanto. Exatamente. E nos Estados Unidos, alguns setores, nos últimos dias, têm sido fortemente defensores do envolvimento, por exemplo, na formação de pilotos, não ainda no fornecimento. Falam, por exemplo, na escolta feita pela NATO a nível da segurança alimentar dos barcos que venham a sair com os cereais da Ucrânia. E uma terceira linha propondo que alguns países daquela zona, por exemplo a Moldávia, que não é membro da NATO, seja também envolvida neste contexto de segurança. Portanto, acho que vai ser interessante perceber até que ponto é que a NATO será ou não chamada a envolver-se, respondendo a este apelo muito veemente dos ucranianos para aumentar o grau de prontidão e de rapidez do armamento que eles querem para enfrentar os russos. E há noção de problemas que os Estados-membros da NATO possam estar a começar a ter em matéria de fornecimento de armamento, porque estar sistematicamente a fornecer armamento a um país que se quer ajudar, mas ficando descalçado, entre aspas, não é coisa que nenhum Estado-membro queira ter, obviamente, tendo a Rússia aqui à porta, não é? Eu, do ponto de vista militar, para ser honesto, não sei responder à pergunta em concreto. Do ponto de vista militar, do ponto de vista histórico-político, há um dado que também vai ser interessante, que tem a ver com a pergunta que o Rodrigo coloca, com o papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos provavelmente estarão mais preocupados agora com aquilo que venha a acontecer no Pacífico do que com aquilo que está neste momento a acontecer na Ucrânia. O que obrigará provavelmente os países europeus da NATO a assumir um papel mais forte nesta questão. Porque vamos ter em outubro um congresso do Partido Comunista Chinês, que vai reeleger provavelmente o atual secretário-geral e depois vai reeleger o presidente. Ele será certamente um presidente muito mais fortalecido e falará com uma voz totalmente diferente com os Estados Unidos no Pacífico. Os Estados Unidos têm insistido muito em fazer acordos bilaterais com alguns países do Pacífico, por exemplo, a Austrália, fizeram também com o Japão, têm isolado a China, têm reforçado os acordos bilaterais com Taiwan e toda esta pressão sobre a China poderá ter uma nova resposta da parte dos chineses depois do Congresso do PC chinês com a nova liderança. Portanto, eu creio que a questão poderá haver aqui um deslocamento deste foco de tensão da Ucrânia para o Pacífico por vontade dos Estados Unidos, que é de facto a sua preocupação estratégica e não tanto a Ucrânia. Mas os Estados Unidos continuam a fornecer muito material militar, ajuda financeira também à Ucrânia, em grande quantidade, é de longe dos Estados do Ocidente aquele que mais ajuda a Ucrânia. Outros prometeram fazê-lo, entregando material militar à Ucrânia em grandes quantidades. Já fizeram em parte, mas outra parte não fizeram. E refiro-me à Alemanha. Porquê é que há estas resistências na Alemanha em concretizar as promessas que foram feitas? É uma questão muito curiosa. A retórica dos europeus tem sido muito inflamada, mas quem de facto está a investir fortemente no esforço de apoio à Ucrânia são os países do Báltico e depois a Polónia. O esforço da guerra pelos franceses é bastante tímido. A Alemanha tem uma questão que eu penso que é histórica. Quererá a Alemanha combater os russos no Odessa, no rio que os russos atravessaram para depois tomar Berlim, ou converá mais a Alemanha combater os russos indiretamente onde está a fazê-lo no Dnieper? A Alemanha tem uma dificuldade que é histórica. Haver tanques ou aviões alemães a matar russos abre, ou poderá abrir aqui um precedente muito complicado, porque eu acho que ninguém sabe qual é que é a linha vermelha que os russos traçaram. Se houver fornecimento de armamento pesado, como aviões e tanques, como os militares reivindicam sistematicamente, e até alguns analistas portugueses militares também parecem entusiasticamente pedir isso, eu acho que isto vai ter questões muito fortes à Alemanha. É por isso que a Alemanha é vista por muitos países como estando um pouco hesitante. Ou seja, foi muito célere a decretar uma nova era, depois desta invasão, mas tem sido muito pouco rápida naquilo que é o fornecimento do armamento. Tem esta dificuldade histórica que é o conflito, não é? A maior da Segunda Guerra Mundial com os russos, além, claro, da dependência energética. Portanto, a Alemanha, além de divisões internas, porque há uma coligação que governa a Alemanha, com os liberais e os verdes, e não será fácil a Alemanha assumir uma posição que vá muito além disso. A Alemanha talvez seja o país que mais pretenderá que esta guerra acabe rapidamente para recuperar a sua economia, para repor um pouco da sua soberania estratégica e para passar para uma nova fase. Mas estará, portanto, basicamente um pouco desorientada? Eu diria que está condicionada historicamente, porque a Alemanha sempre teve esta dificuldade, depois da Segunda Guerra Mundial, de agir com força fora do seu território. E pedir isto à Alemanha é pedir, no fundo, que faça aqui, num espaço de tempo muito curto, quase que uma revisão histórica do seu passado recente. Pedir isto aos alemães é pedir muita coisa. Eu sei que eles são uma grande potência europeia, são um motor da economia, mas eles não poderão ir muito além daquilo que estão a ir sem fazer este reajustamento interno e pensar um pouco mais sobre como é que poderão usar a Ucrânia. Portanto, a Alemanha é uma situação muito delicada, parece-me. Voltemos à situação que se vive na Ucrânia, de guerra, nomeadamente, e à situação do sul da Ucrânia. Esta semana houve aquele acontecimento, incidente, não lhe chamemos acidente, pelo menos incidente, foi naquela base em um nome em ucraniano difícil de pronunciar, mas numa base na Crimeia,
onde provavelmente entre 10 a 20 aparelhos, aviões, foram destruídos. As explicações foram dadas pela Rússia, foram contraditórias, parecia que não havia propriamente uma grande estratégia de comunicação para se explicar. Enfim, apesar de nós sabermos como é que são as explicações da Rússia, que genericamente não batem muito certo a bota com a perdigota, como se diz em bom português. Este foi um caso desses. E em conjunto com aquilo que falávamos há pouco, destes pontuais acontecimentos que estão a acontecer em sul de Kherson, a Rússia está a não ter a visão de querer preservar o terreno conquistado a norte da Crimeia, no sul da Ucrânia, e estará mais concentrada então no caso de perder território, querer concentrar-se no Donbass e manter a Crimeia? A forma como o Rodrigo coloca a questão revela um pouco da resposta. Os russos foram apanhados completamente desprevenidos com este ataque e eles próprios não sabem ainda como lidar com ele. Aliás, eu creio que é o terceiro do género. Primeiro aquele cruzador que foi atacado da frente do Mar Negro quando estava fundeado, depois o ataque a uma ponta em Kherson e agora este ataque que não sabe nem quem é que o levou a cabo, não se sabe com que tipo de armamento, sabe-se tão pouco sobre este incidente, não é? Sabe-se que os ucranianos provavelmente são responsáveis, até porque o Ministério da Defesa colocou, não sei se terá reparado, um vídeo no Twitter com uma canção do grupo que é Joanarama a falar sobre o verão cruel. Enfim, e até colocando imagens daquilo que eram os turistas russos na Crimeia surpreendidos com aquele ataque. Significa para os russos uma questão muito delicada, que é, parece-me que este ataque demonstra que os ucranianos, com ou sem apoio, direto ou indiretamente, deram um sinal de que poderão atingir civis russos e em território que está fora da zona de combate. Eu sei pouco de estratégia militar, mas creio que este ataque terá sido feito a 170 km da linha da frente, o que levanta inúmeras questões. Para os russos, parece-me uma percepção de uma fortíssima insegurança, que é saber que os seus civis poderão ser alvo de um ataque deste género. Sabe-se tão pouco sobre isto, mas sabe-se que, se calhar, do ponto de vista emocional, poderá ter uma grande relevância na forma como os russos vão gerir estas circunstâncias. O não assumir, como o Rodrigo disse há pouco, a autoria, não é? Dizerem que foi uma explosão interna, enfim, todas as pessoas sabem que não foi assim, mas revela uma certa, diria eu, incapacidade de interpretar aquilo que está a acontecer. É claro que haverão envolvimentos, provavelmente, de militares de outros países, americanos provavelmente, mas a questão é que a Ucrânia reivindicou no Twitter, com o vídeo de Joanarama, aquele ataque. Não deixa um bocadinho sarcástico, não é? Envolvendo até civis, mas foi isso que aconteceu. Adelino Cunha, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Muito boa noite, bom fim de semana.